Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Neste quarto domingo da Quaresma, o Senhor Jesus vai nos falar da carta de amor que Deus escreveu para nós. No Evangelho de hoje, Jesus está conversando com Nicodemos e em um determinado momento, Jesus diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus crucificado é a carta de amor do Pai para nós. Muito se fala sobre provas de amor. Geralmente, a namorada pede ao namorado uma prova de amor, a esposa pede ao marido, o amigo pode pedir a outro amigo uma prova de fidelidade, mas nenhuma prova de amor, de fidelidade, de carinho pode se comparar a Jesus crucificado. Cada vez que nós olhamos para a cruz e vemos Cristo sofrendo, ensanguentado, morrendo por nós, ali está, meus irmãos, a maior prova de amor que já existiu sobre a terra e que jamais existirá outra. É uma carta única, definitiva. Se alguém disser Deus não me ama, olhe para a cruz e se retrate. Se alguém disser Deus se esqueceu de mim, olhe para a cruz e volte atrás. Cristo entregou-se por nós, porque o Pai nos amou em seu Filho Jesus. Outra coisa importante que Jesus nos diz neste Evangelho de hoje é assim: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, nós escolhemos as trevas ao invés da luz. Muitas vezes optamos por caminhos escuros, por caminhos equivocados, por decisões equivocadas. E todas as vezes que nós optamos pelo pecado, pelo mal, nós estamos aderindo às trevas e rejeitando a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20 ele ainda diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Isso é verdade. Basta a gente observar como agem os traficantes, os assaltantes, os estupradores, todos os tipos de criminosos, eles sempre escolhem à noite, lugares escuros, desertos, isolados, para que ninguém os veja. Muitos chegam a se encapuzar, colocar um capuz. Por quê? Porque ele não quer ser reconhecido. Quem ama as trevas, quem pratica o mal, não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Do contrário, aquele que age conforme a verdade aproxima-se da luz, porque as suas ações são realizadas em Deus. Olha, meus irmãos, nós que somos cristãos, devemos pedir a Deus a graça de andar sempre com a nossa cabeça erguida, aonde quer que estejamos. Aonde quer que nós passemos, devemos andar com a alma limpa, com o coração puro e com a cabeça erguida, sem medo de ser denunciado, sem medo de ser criticado, porque a pessoa que anda na verdade, a pessoa que anda na luz, se alguém quiser falar mal dessa pessoa, vai ter que inventar uma mentira. Então nós devemos viver de tal forma na luz de Deus, andar sempre na luz do Senhor, para que se alguém quiser nos condenar por algo, vai ter que inventar uma mentira ou vai ter que nos condenar por uma verdade. Quem anda na luz não tem medo de nada. Quem anda na luz
não precisa se esconder. Quem anda na luz não tem medo de ser perseguido, não tem medo de ser caluniado. Pelo contrário, observem, meus irmãos, Jesus Cristo, na sua missão, em momento algum, ele fugiu ou se escondeu das autoridades. Ele falava abertamente. Ele se colocava diante das autoridades sem nenhum medo. Por quê? Porque ele não tinha nada a esconder. Veja o comportamento de uma criança quando faz algo de errado. Quando a criança faz um erro, quebra alguma coisa, ou faz qualquer coisa de errado, a primeira atitude da criança é se esconder, é fugir, é se ocultar. Por quê? Porque tem algo, na sua consciência que diz: eu preciso me esconder para não ser visto. Eu preciso fugir de um castigo. Eu preciso fugir de uma punição. É como aqueles homens que são entrevistados em reportagem policial. O repórter, ali na cadeia, na penitenciária, na delegacia, pergunta: rapaz, você fez isso e isso? Ele coloca a mão nos olhos e diz: não fiz nada. Muitas vezes coloca a camisa para cobrir o rosto. Se eles fossem inocentes, por que esconder o rosto? Quem anda na verdade não precisa se esconder. Agora, o pecado, sim. O pecado gosta da treva, da escuridão. Quem vive no pecado precisa se ocultar. É como Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder atrás de uma moita para que Deus não os visse. Meus irmãos, não sejamos como Adão e Eva. Não sejamos como os criminosos ou como qualquer pessoa que tem algo a esconder, a ocultar. Não, vivamos na luz. Que as nossas atitudes sejam atitudes cristãs, decentes, dignas. Que nós possamos fazer tudo às claras, nada às escondidas. Que nós possamos ter uma vida de tal forma santa e honesta que as pessoas possam olhar para nós. E se algum dia quiserem ver o nosso histórico, ver o nosso passado, ver aquilo que nós guardamos no sigilo da nossa alma, eles poderão até ver e não vão encontrar nada de absurdo. É como o beato Carlo Acutis, quando estava perto de morrer, perguntaram a ele como ele se sentia. E ele disse: eu estou em paz, porque tenho a consciência tranquila, pois nunca fiz nada que ofendesse a Deus. E assim ele morreu. Quando a igreja foi beatificar Carlo Acutis, a igreja investigou toda a sua vida, inclusive o seu computador, seu aparelho celular, tudo aquilo que ele possuía, seus arquivos, e não foi encontrado nada de errado, de pecaminoso, de absurdo. Vivamos assim, vivamos como os santos, andemos na luz, porque nós não somos das trevas. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com mais uma reflexão.